Imagine que vamos embarcar em uma máquina do tempo, observar lá do futuro esse ano intenso. « 2023 será lembrado como o ano que mudou a história. Vivemos um período de profundas transformações. Aqui no Brasil, quando olhamos para trás, fica até difícil de acreditar. Vivemos mesmo tudo isso em apenas 12 meses? Ataques, denúncias, escândalos, um novo governo. O ex-presidente se recusa a passar a faixa e é acusado de incentivar atos extremistas na sede dos três poderes. Um candidato eleito, polêmico, velho conhecido nosso, trazendo de volta ao país um governo de esquerda. Mudanças de rumo no mundo inteiro, onde havia estabilidade e harmonia, medo e recessão. Bancos centrais respondendo à inflação acelerada com alta de juros, intensificando a preocupação com a desaceleração da economia global. Muita expectativa e pouco retorno nos emergentes. Nossos vizinhos argentinos vão às urnas e elegem um candidato controverso. Num planeta mergulhado em crise e confrontos, o Brasil respira um pouco aliviado. A roda da economia voltou a girar. Devagar, mas 2023 celebra ano com queda da inflação, redução do desemprego e PIB em alta. Agora, na retrospectiva Latos 2023. « 2023 passou a jato para os brasileiros, mas o ano de troca de governo despejou um turbilhão de emoções no mercado financeiro. De repente, no horizonte, sinal de alerta. Brasil, num voo rasante a 360 graus. Como foi mesmo a nossa jornada? O Brasil começou 2023 sob o efeito de 4 eventos relevantes. A posse de um novo presidente da República e governadores, a expectativa de reformas econômicas consideradas estruturalmente necessárias, algumas inclusive em discussão há muito tempo, caso da reforma administrativa e da reforma tributária. A necessidade de medidas exigidas pelos efeitos da pandemia e pela importância de elevar a taxa de crescimento do PIB, e a elevação das tensões políticas derivada de eleições questionadas após a vitória de um ex-presidente libertado da prisão pelo STF por questões processuais e não por ter cumprido a pena confirmada em 3 instâncias, nem por ter sido inocentado dos crimes que o levaram às condenações. Um ex-presidente desgastado. Apoiadores de Bolsonaro invadem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal, destruindo móveis e obras de arte e clamando, em vão, por uma intervenção militar para destituir Lula do cargo. A atuação dos extremistas coloca Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos no dia dos ataques, na mira. O ex-presidente, que questionou a transparência do processo eleitoral em que foi derrotado por Lula, passa a ser investigado pela Justiça como suposto instigador dos atos. Em junho, Bolsonaro recebe sua primeira condenação administrativa por abuso de poder político que o deixou inelegível para participar das eleições durante 8 anos. Até agora, Bolsonaro foi julgado em 6 das 16 ações impetradas contra ele, por vários motivos, das quais foi condenado em 3 e absolvido nas outras 3. Ou seja, está automaticamente fora das eleições presidenciais de 2026. Boatos atropelaram o cenário político, mas e os fatos? Com o início do novo governo, vivemos um pessimismo sobre a conjuntura brasileira, em função do que parece ser um cenário mais radical do ponto de vista político-fiscal, um pouco mais expansionista com a PEC da transição, que aumentou bastante a intenção de gasto do governo. O Banco Central sofria constantes ataques verbais, com o próprio presidente da República atacando sem citar nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Cenário muito ruim que levou a um aumento de volatilidade e precificação de risco dos mercados. A narrativa possivelmente parte de um discurso retórico e político para agradar o seu eleitorado populista. Mostrou-se delimitado ao longo do tempo e o que de fato se apresentou foi uma ação mais responsável do governo, mantendo Roberto Campos Neto na sua posição. Apesar do barulho, não houve nenhuma movimentação concreta que tivesse que passar pelo crivo do Senado para removê-lo. Cenário muito bom e bem aceito pelo mercado que passou a melhorar. Fernando Haddad, ministro de Lula colocado em xeque na nomeação, vai baixando a guarda do mercado financeiro. Primeiro,
veio o arcabouço fiscal do Haddad, um conjunto de regras mais complexas que viriam a substituir o teto de gastos, mirando nas diretrizes que guiariam as contas públicas e atrelando as despesas ao crescimento das receitas. Não tivemos mudança na meta de inflação, que era um risco muito concreto quando o BC estava sob ataque. Meses depois, foi a vez da primeira parte da reforma tributária, aprovada pela Câmara Federal. Ambas as conquistas fizeram a popularidade de Haddad disparar no mercado financeiro, superando inclusive discursos contrários que viriam do próprio presidente da República posteriormente. Algumas surpresas boas, outras nem tanto. A projeção da variação do PIB no início do ano era de 0,75. Hoje está em 2,9. A renda e o emprego também surpreenderam na mesma direção. Nos mercados, a influência da alta da taxa de juros futura nos Estados Unidos foi um fator preponderante. Gerou muita volatilidade e desempenho abaixo do CDI. A realidade para a maioria das empresas foi muito mais complicada do que parecia no início do ano. Destaque negativo para as empresas de varejo, em especial para lojas americanas. Por motivos diferentes, mas com um cerne em uma possível fraude da Americanas que respingou no setor. Os mercados de crédito de capitais apresentaram o pior cenário em muito tempo. No primeiro semestre, as emissões de ações e dívidas caíram pela metade em relação a 2022. As taxas de juros pagas pelas empresas subiram quase 1 ponto percentual. Mais impostos. Do outro lado da praça dos três poderes, praticamente só se falou em arrecadação, após a aprovação do chamado novo arcabouço fiscal, que limitava o crescimento dos gastos a 70% do crescimento da receita. O óbvio aconteceu. O governo tentou de qualquer forma aumentar a receita. Ficava difícil imaginar um setor que não sofreria com mais impostos. Entre outras medidas, falava-se em mudanças no CARF, imposto de fundos de investimentos, especialmente os fundos exclusivos, nos investimentos no exterior, possivelmente no juros sobre o capital próprio e na tributação federal das subvenções de ICMS. Seria possível ou provável uma ampla revisão dos impostos de renda de pessoas físicas e de empresas, com a tentativa de extinguir a isenção de lucros e dividendos e estendendo o avanço da pauta da Receita Federal? A grande bandeira do ministro da Fazenda, a reforma tributária dos impostos indiretos, aprovado ao apagar das luzes de 2023 e que simplifica a cobrança de impostos, avançou nas duas casas do Congresso e, depois de aprovada, divide créditos pela aprovação da pauta. Todo mundo quer sair na foto. E cadê a recessão? Começamos 2023 com a perspectiva de que a economia americana entraria em recessão. Muitos citavam a questão da inversão da curva de juros americanas e a forte elevação de juros como um grande indicativo de que a economia não sairia ilesa. Em 2023 foram 4 altas atingindo a maior taxa desde 2007, 5,5%. Apesar da preocupação generalizada, ao longo do ano os dados de desempenho da economia sugeriram que ela seguiria firme e forte, crescendo a um ritmo sólido sem dar sinais de uma forte desaceleração. Com a preocupação sobre uma eventual alta inflacionária à vista, os dirigentes do FONC mantinham um discurso hawkish, sinalizando, reunião após reunião, que novos aumentos de juros deveriam acontecer até o final do ano. Mas e a inflação americana? Como se comportava? Ao longo de 2023, a inflação mostrou desaceleração após atingir o seu pico em meados de 2022, quando o CPI ultrapassou os 9%. Embora viesse desacelerando lentamente, o último dado de CPI referente a novembro e ao período anterior de 12 meses foi de 3,1%, ainda longe da meta de inflação de 2%. E se há inflação, há juros. Com a economia surpreendendo positivamente em termos de resiliência e atividade, a inflação se mostrava persistente, especialmente em seu núcleo, que engloba preços menos voláteis ou suscetíveis ao ciclo de commodities. O discurso do FONC ao longo de 2023 reforçava a necessidade de manter as taxas de juros inalteradas em seu pico histórico, o intervalo entre 5,25 e 5,5, como forma de sinalizar que ainda estaria cedo para pensar em cortes. Mas com medo da recessão, para onde os investidores mandavam seu dinheiro? Os recursos iam para a renda fixa. Há muito tempo, o mundo não via os juros americanos rendendo tanto. Além dos aumentos promovidos pelo Fed, levando as taxas de curto prazo na faixa de 0,25 a 5,5, o medo da recessão fazia o mercado elevar o rendimento das taxas de juros mais longas também. Em 28 de nove de 2023, a taxa do T10 tocou quase 5%, a maior alta em 16 anos. E este movimento não era isolado.
O acumulado do ano indicava que o rendimento do título já havia se valorizado mais do que o rendimento do petróleo. Petróleo. A OPEP manteve a sua projeção para o crescimento da demanda global por petróleo neste ano em 2,5 milhões de barris por dia. O preço do petróleo Brent registrou a maior alta, subindo para cerca de $97 e se estabelecendo em cerca de $78. Já o barril de petróleo WTI registrou alta de 3,6%, subindo para $93,70 e estabilizando em $73,80. Desde o início do ano, os preços do petróleo nos Estados Unidos subiram cerca de 17%. Mas e a Bolsa de Valores americana? Em 2023, vimos dois mundos na Bolsa. No primeiro semestre de 2023, a história pode ser resumida pela divisão de desempenho entre empresas que estão envolvidas ou têm uma relação mais direta com os avanços da inteligência artificial e o restante do mercado. A alta dos índices de ações americanas pode ser amplamente explicado por um grupo de empresas de tecnologia com grande relevância nos índices. Na prática, as altas observadas no primeiro semestre de 2023 resultavam em uma redução do prêmio de risco para os investidores em ações, já que a atratividade do mercado de ações em comparação a um cenário onde as taxas de juros básicas da economia estavam em alta reduziu o interesse pelo risco. Preocupação dos investidores pelo planeta, desconfiança em relação à maior economia do mundo e os emergentes. Muita expectativa e pouco retorno nos emergentes. O mercado seguia digerindo os dados da forte economia americana, ainda buscando identificar quando poderia ocorrer uma inflexão de juros nos Estados Unidos. As bolsas pareciam antecipar esse movimento e ofereciam pouco prêmio ao investidor. No primeiro semestre de 2023, as commodities enfrentavam dificuldades. Após uma forte alta no petróleo, gás e outras commodities no primeiro semestre de 2022, o índice Dow Jones de commodities registrou queda e encerrou o primeiro semestre de 2023 próximo das mínimas em meses. No entanto, é importante destacar que alguns mercados, como México, Brasil, Coreia do Sul e Taiwan, se destacaram com performances melhores. Mas e a China? O que aconteceu com o gigante asiático? Como o país lidou com a sua complexa economia, buscando dinamizar a atividade no curto prazo, de forma a beneficiar sem sacrificar o crescimento econômico a longo prazo? Os desafios não eram pequenos. Uma economia em desaceleração, limitada pela retomada pós-Covid, contração da manufatura e queda nos preços. Baixa confiança do consumidor e, portanto, baixo consumo de gastos. Um setor imobiliário com problemas. A atividade representa cerca de 30% do produto interno bruto chinês, o principal ativo do setor financeiro e uma importante fonte de receita para os governos locais. Aliás, a dívida dos governos locais foi estimada pelo FMI em mais de 9,3 trilhões de dólares, montante que representa cerca da metade do PIB da China. Ao mesmo tempo, os investimentos em ativos fixos tornaram-se menos produtivos e os aportes diretos de empresas estrangeiras afundaram. O desemprego entre jovens atingiu níveis recordes, enquanto a população está envelhecendo e diminuindo. Para completar a lista, a demanda externa caía e as tensões internacionais aumentam. Um gigante abatido? O que a China fez? É importante destacar o que o governo chinês fez para enfrentar esses desafios em 2023. Porém, antes de tudo, a primeira coisa a dizer é o que o governo chinês não fez. Para começar, não houve injeção massiva de estímulos na atividade, como aconteceu na crise financeira em 2008. A afiada liderança chinesa sabe que os benefícios de curto prazo não valem o custo do endividamento a longo prazo. Além disso, o presidente Xi Jinping enfatizou recorrentemente a importância do desenvolvimento de alta qualidade, que não pode ser alcançado com dinheiro rápido. A ausência de estímulos massivos justificado. Será? O que o governo chinês fez foi elaborar diversas políticas de ajustes direcionados. Redução da taxa de juros, ajuda às empresas do setor privado para acessar financiamento mais barato, ajuda aos consumidores na compra de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e imóveis, subsídio para a aquisição de carro novo, especialmente de veículos elétricos, flexibilização de restrições para comprar imóveis, renovação urbana, redução dos impostos sobre selos de negociações de ações. Uma abordagem inovadora foi a decisão de tornar os governos locais em venture capital, assumindo os riscos de negócios via participações minoritárias em empresas privadas. O sucesso dessa empreitada proporcionou empregos locais.
Superando as expectativas de todos, a economia do país registrou expansão de 4,9% no PIB do terceiro trimestre e deve fechar 2023 com um PIB superior a 5%, segundo o FMI. Alguém duvida que o gigante asiático intensificará os ajustes de políticas econômicas e monetárias para apoiar a sua recuperação em 2024? O drama argentino. Enfrentando a maior crise econômica da sua história, nosso vizinho sul-americano vive um transe que mistura desamparo, violência e uma enorme interrogação em relação ao futuro. E de repente, surge um redentor. Será? Eleito em novembro, após derrotar o peronista Sérgio Massa nas urnas, o novo presidente da Argentina, candidato ultraliberal Javier Milei, tomou posse no domingo, dia 10 de dezembro. Tão pouco tempo no poder, mas já com medidas questionáveis para colocar o país de volta aos trilhos. E a Argentina assiste. Para reduzir o déficit fiscal primário, previsto para ser de menos de 3% do PIB em 2024, o governo anunciou a redução dos subsídios ao transporte e à energia, a desvalorização da moeda em 50%, de 400 pesos para 800 pesos o valor do dólar oficial, a redução de 18 para 9 ministérios e de 106 para 54 secretarias, o cancelamento das obras públicas já licitadas e não iniciadas, além de prometer não iniciar novas obras públicas, a taxação da importação e exportação, acabando com as licenças para importar, além de não renovar os contratos dos trabalhadores com menos de um ano de serviço no Estado. A promessa é que essas medidas possam combater a inflação, que fechou novembro em 160%, considerando o acumulado nos últimos 12 meses. O ministro da Economia, Luiz Caputo, reconheceu que as medidas vão piorar a situação no início, mas prometeu que, após o choque inicial, a economia deve melhorar. Para amenizar os efeitos negativos da medida, o governo duplicou o valor do benefício assistencial e aumentou o cartão de alimentação em 50%. É o fim ou a manutenção da inflação? 2023. O ano em que a Ucrânia permaneceu sob ataque da Rússia, o ano em que o Hamas invadiu Israel e colocou sob tensão a faixa de Gaza e os aliados dos países envolvidos. 2023, o ano está acabando, mas o mundo não. Reviravolta nos mercados? O ano de 2023 vai terminar em ressaca ou em entusiasmo? Decisão iminente do Fed sobre a taxa de juros intriga mercados. Especialistas aguardam sinalizações para o ciclo de cortes em 2024. 13 de 12 de 2023, em linha com o esperado pela maioria dos analistas de mercado, o Fed decide pelo alívio do aperto monetário nos Estados Unidos e mantém os juros inalterados na última reunião do ano. O destaque fica pela precificação de corte de juros em 2024. Pelo Brasil, no dia seguinte às decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, que trouxe a taxa Selic em 11,75, o apetite por risco continuou impulsionando o avanço dos índices internacionais e do Ibovespa. Nos primeiros minutos do pregão, o principal índice da Bolsa Brasileira bateu o recorde intradiário ao alcançar os 131 mil pontos, recorde esse que viria a ser batido outras duas vezes até 20 de 12. Lá fora, além da perspectiva de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, após sinais do Fed, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra decidiram pela manutenção dos juros. Mas, ao contrário do Fed, descartaram a possibilidade de alívio na política mais restritiva adiante, a exemplo da presidente do BCE, Christine Lagarde, que afirmou que um possível corte de juros não foi tema da reunião. Segundo dados divulgados pelo Fed, a maior parte dos dirigentes americanos esperam que os juros dos Estados Unidos fiquem entre 4,25% e 5% em 2024, enquanto o mercado prevê que as taxas chegarão ao fim do próximo ano entre 3,75% e 4%, conforme ferramenta de monitoramento da CME Group. Estamos de olho. O nosso legislativo chega à última semana de trabalho em 2023 com saldo positivo para a União, com a aprovação de medidas que elevam a arrecadação e apontam para um 2024 com esperança de equilíbrio nas contas. Nesse campo, porém, a guerra ainda não terminou. O último ato do Legislativo foi a promulgação da reforma tributária na quarta-feira, 20 de dezembro. A ideia era marcar a proposta como um feito histórico dos parlamentares e não um ato isolado de coordenação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como tentou demonstrar o presidente Lula. E o discurso enfatizou: foi uma vitória da Câmara dos Deputados.
No parlamento, a narrativa afirma que, se não fosse o empenho dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos líderes partidários, a reforma não teria sido aprovada. Com recursos liberados para facilitar a aprovação ou não, deu tudo certo no final. Resultado: nota do Brasil revista e elevada pela agência Standard Poor's. Saímos de BB- para BB. E assim termina mais um ano típico brasileiro, com muita pressão, mas com muita energia. Desta vez, a maior parte importada do mercado financeiro no exterior, mas com parcela relevante, nutrida pelas escolhas e falas do nosso governo. E o que podemos esperar para 2024? No Brasil, o ímpeto arrecadatório continua sendo um risco nas perspectivas para 2024. Apesar de ter conquistado o aval do Congresso a maior parte do seu pacote fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encerra o ano sem eliminar o ceticismo dos economistas sobre a meta de zerar o déficit fiscal do governo em 2024. Pelo mundo, certamente ouviremos falar sobre o fim do ciclo de aperto monetário nas economias desenvolvidas, sobre guerras em regiões produtoras de petróleo, sobre a China, maior parceiro comercial do Brasil, e suas expectativas de retomada de crescimento, prévias eleitorais americanas entre janeiro e junho, eleições presidenciais nos Estados Unidos em 5 de novembro, e sobre o risco de fragmentação geoeconômica que poderá significar uma divisão mundial em blocos econômicos rivais, com tensões comerciais e políticas entre esses blocos. 2024 promete movimentar o mercado de forma excepcional. Certamente será o melhor ano dos últimos 10 anos. Pode e vai ser o melhor ano da nossa vida. 2023 está chegando ao fim. Na próxima semana começa um novo capítulo da nossa história e um mundo cheio de esperança aposta no futuro. Que venha 2024 com muitas alegrias e que o ano novo seja espetacular para todos nós. « 2024 vai ser o ano da década. Em 23 anos de mercado, eu posso contar nos dedos quantas vezes eu vi oportunidades assim. Por isso, do dia 15 a 17 de janeiro, eu vou revelar exatamente onde essa oportunidade vai surgir e como ela vai acontecer e o que você precisa fazer para agarrar essa chance e aumentar sua riqueza. Para participar do evento de graça, clica no link abaixo e vem. Bora!